Boa noite, pessoal da nossa página do Facebook, né? Bem-vindo a mais um vídeo com o Alabi. Hoje nós vamos falar sobre o Odu Obará. O Odu Obará, na ordem de chegada dele, ele é o sétimo Odu a vir do céu para a terra. Nós temos o costume, né, de fazer oferenda de morangas para o Obará, oferendas na quantidade de número 6 para este Odu, né, frutas também, a xoxô, né, também. Mas nós temos uma questão muito interessante para falar para vocês, que é a questão de como realmente é cultuado esse Odu, tá? Dentro do culto a Ifá. Como que se procede o culto para esse Odu? Bom, tudo que se relaciona ao Odu passa por um processo de ebó, chamado-se eboriru, né? E o que ocorre? Através desse processo é que aquele Odu vai receber a oferenda, né, que está ligada ao destino da pessoa. E sempre vai ser o Orixá Exu que vai levar essa oferenda, né? Nós temos o caso do Odu Oxeturá. O Odu Oxeturá é o Odu que nós sabemos que foi criado para que ele pudesse levar todas as oferendas aos outros Odus, né? Nós temos um contexto de que o Obará ele é o número 6, né, pelo fato da ordem de ver este Odu através do Mere de Logum, né? Mas, porém, a ordem do Mere de Logum, né, é uma ordem elaborada, né, de acordo com a quantidade de Odu que tem ali, que são 16 Odus principais, né? Então, teve-se que elaborar uma ordem para que esses Odus pudessem vir, ou seja, uma numeração, né? Então, no jogo de búzios, nós vamos ver uma numeração. Mas não, essa numeração ela não é a ordem de chegada deste Odu, né? Não foi no número 6 que Obará vem, e sim, ele é o sétimo Odu que desceu do céu para a terra. Obará em si, em todos os versos de Obará, fala que Obará ele foi muito pobre. E Obará ele adquiriu a riqueza dele através de consulta oracular com Orumilá-Ifá. E Orumilá-Ifá aconselhou que Obará desse, né, de todo o alimento que ele tinha, né, servisse uns outros irmãos dele que estavam chegando de viagem. Mas o que Obará não sabia é que os irmãos tinham ganhado de Olofim inhames, né? E dentro desses inhames tinham toda a riqueza que Obará iria possuir. O que ocorreu? Obará ofertou toda a comida que ele tinha aos irmãos, e era-se costume naquela época de, sempre quando você oferta algo, você recebe algo em troca, né? E os irmãos de Obará nunca ligaram muito para Obará, né? Porque Obará sempre era empenhado na prosperidade dele. Obará sempre foi empenhado para questões de comércio, para questões de agricultura, né? Obará era um grande feirante, um grande comerciante. E o que ocorreu? Quando Obará ele fez essa oferenda para os irmãos deram para Obará, não foi uma moranga. Eles deram para Obará, foi um inhame. E dentro desse inhame, Olofim tinha colocado várias riquezas. Obará, quando ofertou tudo, né, indicado por indicação do próprio Ifá, Obará disse para sua esposa: o que iremos comer? A esposa de Obará disse para que Obará abrisse os inhames para que eles pudessem consumir. Para a surpresa de Obará, dentro desse inhame, havia toda a riqueza que Obará necessitaria para que ele pudesse ser grande. Obará, ele agradeceu Orumilá, pelas bênçãos cujo qual ele havia alcançado. Então Obará, a partir daí, começou a ser um Odu muito conhecido pelos comerciantes,
Um Odu muito conhecido pelos reis da terra, e o próprio Obará recebeu o título de rei entre seu povo. Pela fama de Obará, Obará tornou-se muito famoso. Obará ele já era rei pelo simples fato dele ser um Odu, porém Obará se tornou rei 2 vezes, por isso que o nome dele depois vem a ser Obaramedi, porque ele se tornou rei 2 vezes. Obará também era, como havia dito no áudio, um grande comerciante, e tudo que Obará plantava, de acordo com que ele seguia em consulta oracular, para que aquele negócio dele prosperasse, era muito bem visto pelas pessoas. Era muito bem visto pela população cujo qual Obará sempre ia e vendia seus produtos no mercado. Obará também adquiriu grandes riquezas sendo um grande comerciante. Porém, Obará, ele é uma passagem dos vários Odus no caminho de uma pessoa. E Odu, ele sempre vai significar destino. O Odu, ele tem ligação com o destino. Então, quando o Odu Obará ele cai, ele sempre vai falar do destino da pessoa. E o que a pessoa tem que fazer para modificar aquele destino. E nem sempre, nesse destino, vai cair uma mesma oferenda, uma mesma sequência de oferenda que tenha que ter uma quantidade, como por exemplo o número 6. Muitas das vezes vão cair oferendas para o Obará, ebós, no caso, para o Obará, que vão ser para a saúde de uma pessoa. Outros para salvar a pessoa da morte. Outros para que o relacionamento da pessoa possa ir bem. Outros para que a pessoa possa vencer os seus inimigos ocultos. Então o Obará ele tem essa sequência de oferendas que são diferenciados do tema que nós temos sobre este Odu. Toda vez que nós falamos sobre o Odu Obará, nós pensamos sempre em moranga, frutas, cereais, doces, milho. Sempre nós associamos o Obará ao Orixá Oxóssi. O Orixá Oxóssi é uma divindade que se tornou um Obá muito famoso, e como divindade Obá, pode receber em suas oferendas diversos tipos de oferendas diferenciadas, já que é uma divindade que é ligada à caça e à fartura também. Porém, quando estamos falando Obará ele teve um caminho, Obará ele teve um destino cujo qual ele teve que traçar, e Obará ele sempre será Obará. Quando nós falamos de Obará, nós estamos falando do Odu Obará. Quando nós falarmos de Oxóssi, nós vamos estar falando de Oxóssi. O que ocorre é que o que eu quero explicar para vocês é que dentro do contexto desse Odu existem muito mais oferendas, que vão ser ligadas ao destino da pessoa do que propriamente com algum orixá em si. Então, quando nós fazemos uma oferenda para um orixá, isso se chama-se Etutu, isso se chama-se Adimu, também às vezes pode ser um ebó, mas sempre esse ebó ele vai ser ligado a um orixá. Toda vez que se quer acessar Obará, você em casa e quer acessar a energia de Obará, o primeiro fator importante que nós temos que ver é que para acessar essa energia, o Obará ele tem que ter saído na consulta para uma pessoa. E aí, a partir dessa consulta, ver qual o caminho do Obará. Então, sempre quando o Obará cair para alguém, seja no Merejilogum, seja no Apelê, ele vai trazer um caminho. E nem sempre esse caminho ele será relacionado a questões financeiras no destino de uma pessoa. Nem sempre é dinheiro, nem sempre é comércio. Às vezes é uma questão amorosa. Às vezes é uma questão também de ori, porque a cabeça é aquela que nos concede a realeza. Então, Obará, às vezes, ele está falando para a pessoa que a pessoa precisa fazer uma oferenda para o próprio ori,
deve ser feita uma oferenda para Ori e ser consultado que tipo de oferenda vai ser dado. Às vezes também oferenda para o orixá Dje, né? Porque a Dje é um orixá que é muito ligado a questões financeiras e às vezes é um ebó apropriado, né? Cujo qual o Bará ele vai falar ali para que a pessoa possa estar fazendo. Quando nós ligamos isso à questão de orixá, né? Vamos aqui colocar exemplo como o Oxóssim, que é um grande orixá, nós louvarmos esse orixá, nós cantarmos cantigas para esse orixá, com frutas, morangas, axoxô, seja isso na quantidade de 6, né, que é o que é mais usado, ou uma oferenda que a pessoa vai fazer sem quantidade. O que ocorre? Isso sempre será ou um adimu ou um etutu, né, para orixá. Então toda vez que eu falar orixá, eu vou acessar só a energia de orixá. Quando nós queremos acessar Obará, nós, veja bem, vocês vão acessar um Odu, um destino de uma pessoa. Isso que é o Obará. Vai ser acessado o Odu, o destino que está se passando no caminho daquela pessoa. E dentre as oferendas de Obará, nós encontramos nos versos de Ifá que Obará, até mesmo oferendas em quantidade de 16, Obará tem Obará para que uma pessoa possa ter grandes casamentos, grande prosperidade, grandes questões financeiras e, muitas das vezes, uma oferenda para Orixá Dje. Essas duas oferendas, esses dois versículos, eles são ligados ao financeiro. Os outros versículos do Obará são ligados à saúde, convivência social, inimigos, vida longa da pessoa, filhos. Né? Os orixás que vêm nessa questão desse Odu, tá? Até mesmo em Meire de Logum. Dentro, tá, do conceito Yorubá, o Batalá é um dos orixás que pode vir nesse Odu. A Dje é um dos orixás que pode vir nesse Odu. Isso já em Meire de Logum, no jogo de Búzios. Outros orixás também, como por exemplo louvação a Ori, Exu, né, podem vir nesse Odu. Sempre quando esse Odu ele cai para uma pessoa, ele vai falar sobre um ebó que essa pessoa tem que tomar. Né? E todos os ebós, todos os versículos de Obará, ele não fala exatamente da quantidade ou que esses ebós estão ligados realmente a um orixá, e sim a uma oferenda que Orumilá está trazendo para modificar o destino daquela pessoa. E essa oferenda, dentro dessa oferenda, obviamente que vai aquilo que o Bará está pedindo. Né? Seja um sacrifício, seja apenas Ecó ou Biorobô, né? Seja apenas Ecó, Biorobô mais um objeto cujo qual o Bará usou. Então, toda vez que nós queremos conhecer o Bará ou fazer alguma coisa para o Bará, isso sempre vai estar relacionado com algo no nosso destino que pode estar positivo ou negativo. Nem sempre, se você fizer a oferenda para o Bará, essa oferenda ela vai te trazer riqueza. Principalmente se essa oferenda ela for louvada para um orixá. O que ocorre? Quando você vai acessar um Odu, você vai rezar para Odu. Quando nós vamos acessar um orixá, nós vamos acessar um orixá. Né? Através, obviamente, do ebó, eu posso acessar o orixá, sim. Ao terminar do ebó, é obrigatório fazer orique para aquele orixá, invocação para aquele orixá, porque já terminou aquela oferenda que foi pedida naquele momento para apaziguar a vida de uma pessoa. É que nós estamos colocando, no caso, o Odu Obará. E aí, aquela oferenda ela vai ser diferenciada. Ela não vai
ela é um caminho, tá? Eu estou explicando aqui no caso o Obará em questão de orixás. Então ela seria um caminho de apaziguamento para o destino daquela pessoa. Porém, Obará, a única forma, nós temos até alguns contextos que as pessoas dizem que esse Odu ele pode ser assentado, né? Na realidade não existe uma forma de assentar o Odu, porque o Odu ele é o grande senhor do destino. Então nós não temos como assentar um Odu. O único orixá que nós conhecemos que é assentado, que é a mãe de todos os Odus, é Igba Odu, né? Mas Obará em si, nós temos que lembrar que Obará ele é um Odu, e Odu tem ebó, Odu tem oferenda, Odu tem versículos, Odu também foi um orixá. O Obará sozinho ele é um orixá. Muitas vezes confundido com um orixá da caça, pela questão da fartura de Obará, mas Obará ele é um orixá. Ele é um orixá. Só ele é um orixá. Que obviamente não incorpora, mas é um orixá. Que não é iniciado, é um orixá ligado ao destino daquela pessoa. Então quando nós vamos fazer a oferenda para Obará, é só Obará. Quando nós vamos fazer a oferenda para Oxóssi, né? O que Oxóssi? Epa, Oxóssi. Para essa divindade, para esse orixá que também é rei muito grande, também é rei. E aí o que ocorre? Ele é rei entre o povo, então podemos falar Obará para ele como rei entre o seu povo, um apelido. Mas nós sabemos que é o Oxóssi, o nome desse orixá, né? Agora o que ocorre? Quando nós falamos Obará como Odu, ele é um Odu. Ele é um Odu com oferenda apropriada ao destino daquela pessoa. Então nunca nós vamos conseguir acessar o Obará Odu, né, com a relação fazendo uma oferta, porque aquela oferta é na quantidade de 6, ou porque aquela oferta tem uma moranga, que realmente está se acessando ao Obará. Nós podemos acessar aquele orixá. Então aquele orixá que está sendo acessado, porque está sendo ofertado. A partir do momento, se você pega uma moranga ou frutas, seja a quantidade que for, porque isso é uma quantidade, na realidade, de 6, que é vista no meio de Logum, mas não na ordem de chegada de Obará. Isso não quer dizer que precisa ser 6 ou 7. Simplesmente, o que eu quero dizer é que a oferenda de Obará ela não tem uma quantidade. As quantidades que são usadas são 16 para alguns ebós, que são relacionados à riqueza, né? E de restante é o Adimu que está sendo pedido ali. Adimu, o ebó que está sendo pedido ali. O ritual que está sendo feito. Toda vez que nós vamos acessar o Bará, existe a reza específica para o Bará. Esse ebó, ele vai ser entregue, essa oferenda, ela vai ser entregue de acordo com o que até mesmo o próprio Merê de Logum vai indicar. E essa oferenda que está sendo entregue, né, sempre vai ser Exu que vai levar aquela oferenda. Então, dentro dessas rezas, há o Odu, Ebó de Odu, hoje nós estamos falando do que é o Odu Obará, né? Sempre vai ser ligado àquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então, nós podemos usar o Obará para saúde, para dinheiro, para prosperidade, para amor, mas nem sempre o Obará ele vai falar de uma questão de riqueza. Ou que é propriamente, se nós fazemos uma oferenda de frutas para o Obará cantando para o orixá, vamos por exemplo, o Oxóssi, isso não quer dizer que a pessoa está acessando o Obará, a pessoa está acessando um orixá. Quando nós falarmos do Obará, né, ele não tem essa representatividade, não tem esse contexto nele. Existem alguns ebós de Obará que é ofertado coisas de feira, pelo princípio que Obará também fez ebó, para que o comércio dele fosse muito grande. E aí, como de fato, então, nós alcançamos a questão de riqueza, quando nós queremos ter Obará na nossa vida, existe Oxê, Ossé de Obará.
que chama Itaxá, que é para a pessoa poder ter muito cliente. Isso já é uma magia, uma medicina do Obará, que o Obará fez, o próprio Obará fez, que ele adquiriu muito cliente porque ele era comerciante. Nós também temos oferenda para Obará, como por exemplo, para modificar a vida de uma pessoa. E por incrível que pareça, essa oferenda ela não tem no seu contexto nem frutas, nem morangas. E nenhum cereal. Ela contém nessa oferenda aquilo que Obará, ele, que é um orixá diferenciado, uma divindade diferenciada, um Odu diferenciado. E nós temos a oferenda que esse Obará fez para abrimento de caminhos. O Obará estava passando uma dificuldade com inimigos, então existe uma determinada oferenda que é feita para Obará, mas que não tem na sua composição moranga ou frutas, né? Como eu já havia dito. E nós temos também Obará, questões em que Obará também pede para fazer oferenda para Dje. Né? Sempre quando nós vamos acessar Obará, é importante percebermos que Obará ele é um Odu, e Odu é diferente de culto para orixás. Culto para orixá é uma coisa, culto, o que o Odu está pedindo, muitas vezes pode ser outra reverência. Né? Sempre quando cai um Odu, nós temos que reverenciar aquele Odu. E aí, depois dessa reverência para esse Odu, ou seja, do que foi feito, de ritual, cerimônia, que é só para Odu, aí sim, se houver necessidade, vai ser feita uma oferenda para o orixá. Toda vez que se joga, seja Meire de Logum ou Pelé, sempre vai estar relacionado ao destino. Né? Sempre ao destino da pessoa. A pessoa pode perguntar uma questão de orixá? Sim, ela pode receber uma indicação do orixá no destino. Porém, sempre vai falar um fator que está ocorrendo na vida da pessoa que precisa ser apaziguado no destino daquela pessoa. Então, isso que é o Obará. O Obará, ele é um Odu. O Obará, ele não é um orixá. Ele não é um orixá que nós confundimos com o orixá da caça. Ele não é um orixá da caça. O Obará, ele é um orixá próprio, chamado Obará. Assim como os outros Odus, eles têm a sua característica própria. Eles não têm a ver com realmente outros nomes. Obará é Obará. Oxóssi é Oxóssi. Às vezes, muitas vezes, subse-entende que quando se fala, vou fazer um Obará para Oxóssi, é um apelido porque tudo que é da feira a pessoa vai trazer para o rei. Isso foi um apelido que era usado, né, para fazer ofertas para o rei, ou seja, tudo que é de bom da feira oferecer para o rei, porque o Obará era feirante. Isso é um apelido que nós vamos fazer para aquele orixá, mas não quer dizer que isso é um Odu. Que é propriamente o Odu Obará. O Obará, ele tem em sua essência um ebó próprio, que é somente dele. Né? Na maioria das vezes, alguns rituais de Obará são necessários cabaça, né? Obis, orobôs, e o sacrifício ali, a oferenda ali, cujo qual vai ser pedida para que o Obará possa sanar aquele malefício no caminho de uma pessoa. Né? Espero que vocês aí em casa tenham gostado desse vídeo sobre o Obará e que a gente tenha conseguido explicar bem que o Obará, ele é um Odu e que Odu, ele tem oferenda própria e que Orixá tem a oferenda própria dele. Oferenda para Orixá uma, rezou para Orixá, já não tem mais nada a ver com Odu. Tem a ver com aquele orixá. Você está fazendo uma oferta para o orixá. Quando vai rezar para o Odu sempre vem na frente e depois que vai se fazer alguma oferenda para algum Irumolê. Porém,
dentro da composição do Obará, não podemos confundir uma oferenda que nós fazemos para orixá, no caso o grande rei da caça, com o Odu Obará, que é um dos Odus Ifá, que chegou em 7º lugar no Aie, ele chegou em 7º, e ele teve sua passagem terrena, ele teve sua passagem na terra, e por se pertencer a um dos Odus de Ifá, ele também vai revelar o destino da pessoa. Ele faz parte do destino do ser humano. O Obará faz parte do destino do ser humano. Né? E dentro desse destino, sempre vão ter questões relacionadas sempre ao caminho da pessoa. Né? Então, nós temos uma confusão que toda vez que cai o Obará, nós lembramos de uma moranga. É isso que o Babá está querendo dizer. Toda vez que cai o Obará, é porque algum ebó com frutas ou 6 grões. Não. Toda vez que cai o Obará, nem sempre vai ser relacionado com isso. Com algo relacionado com algo rito que é feito para Oxóssi. Às vezes, quando cai o Obará, porque o Obará em si, esse Odu mesmo, ele é um Odu próprio, e quando cai, muitas das vezes ele vai falar de questões da pessoa que não tem a ver com esses elementos, que não vão ser usados esses elementos. Então, muitas vezes nós temos uma questão repetida para o Obará, né, para N problemas que o Obará vai falar. E uma parte de o Obará pode falar de cereais. Em uma parte de o Obará pode falar de frutas. Geralmente no ebó, em alguns ebós a gente coloca isso, essa questão, mas também não tem essa questão da quantidade em Obará, né? Como a Babá havia explicado lá, a questão do número 6 é só a ordem do Meire de Logum, não é a ordem que Obará chegou. Tá? Então, espero que nessa aula nós conseguimos entender que Odu é Odu, Orixá é Orixá, e o que nós rezamos para Orixá não é a mesma coisa que nós rezamos para Odu. Um grande abraço para vocês, que Obará, que Ifá possa trazer grande prosperidade para nós, e que Obará tenha o seu local de destaque. Que Obará possa ter seu local de destaque como Odu, né? E que Orixá possa ter seu local de destaque como Orixá, Orixás, Odu, Odu. E que os Odus possam ser cultuados apropriadamente para que nós possamos ter grande fartura, grande prosperidade, grande sucesso na vida, grandes coisas através daquilo que o Odu realmente pediu e através daquilo que é para Orixá. Para que nós não possamos fazer ligações de o que é para o Odu é um, o que é para o Orixá é outro. Apenas aquele Odu ele pode trazer uma mensagem de Orixá. Vai trazer uma mensagem, às vezes é aquele Orixá que é uma oferenda. Mas quando nós falamos, vou fazer uma oferenda para Odu, sempre vai ser outro, nunca Orixás. Uma boa noite a todos. E Calé Bobo. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso vídeo que nós preparamos com todo carinho a vocês.